Bom dia, tudo bem? Essa manhã de domingo, tô vindo aqui falar com os irmãos e perguntar para vocês: quem de vocês já passou por um deserto, por uma prova, que quando você estava no deserto, na prova, você achava que você não ia conseguir passar? Eu fiquei muito tempo no deserto. Deus me deixou no deserto por alguns anos, alguns tempos, né? Até eu aprender a ouvir a voz dele. Deus às vezes nos deixa no deserto para a gente aprender a ouvir a voz dele, o que ele quer falar conosco. Irmãos, e quanto mais você não conseguir entender o propósito de Deus para a tua vida, e quanto mais você não conseguir ouvir a voz dele, mais ele vai te deixar no deserto. E o deserto pode ser você está orando e pedindo alguma coisa e você não consegue, você não recebe. O deserto pode ser uma enfermidade, talvez. Pode ser também que o Senhor nos prove também. Também é para provar a nossa fé, a nossa fidelidade com Ele. E muito tempo o Senhor me deixou num deserto assim, muito longo, sabe? O Senhor tirou muita coisa da minha vida, assim. Pessoas, inclusive, né? Pessoas ao meu redor. Então eu tive assim um período de deserto de verdade, sabe? Que é aquele deserto que você não vê ninguém, ninguém fala com você, que você olha para os quatro cantos, você diz, meu Deus, eu tô sozinha. Mas a gente não tá só. Ele está conosco, Deus está conosco. E ele nada mais do que é ele querendo falar com você, querendo que você ouça a voz dele, para você fazer as vontades do Senhor, para você entender certas coisas que você não consegue entender em meio a barulho, em meio a pessoas, em meio a muitas amizades. Essas coisas às vezes atrapalham o ouvir o que Deus quer conosco, ouvir, né, a voz do Senhor. Então, às vezes, Deus vai afastar pessoas da tua vida, Deus vai tirar certos costumes que você tem de sair, e você não entende, meu Deus, eu tô assim tão parada, não saio, não converso, ninguém me visita, ninguém me vê. Nada mais é, irmãos, muitas vezes Deus quer falar conosco, né? Hoje tem muito esse negócio da depressão, da ansiedade, as pessoas não gostam de sair de casa, às vezes pode ser ansiedade, depressão, mas muitas vezes a gente tem que saber discernir quando é Deus querendo falar conosco e quando é alguma coisa, né? Alguma doença, alguma coisa assim. Mas na maioria das vezes eu creio que é Deus querendo falar conosco. E enquanto eu não entendi a vontade de Deus para minha vida, eu não consegui sair do deserto. Eu achava que eu estava só, que ninguém me amava, que a minha família não me amava, que as pessoas não me amavam, mas isso não é. E nós temos que aprender a viver conosco mesmo, a nos amar, até nós entendermos que nós precisamos de Deus conosco, nós seremos preenchidos por aquilo que nós achamos que é o mundo quem preenche. Mas a única pessoa que preenche a nossa vida, o nosso ser, e traz a nossa alegria, a nossa felicidade, é o Senhor Jesus. Ele é o único que sabe preencher qualquer vazio da sua vida. Talvez você esteja passando por um deserto agora. Talvez você esteja precisando ouvir a voz do Senhor e você não está conseguindo entender. Mas Deus, ele só quer que você entenda que você só precisa depender somente de Deus. Tudo que nós precisamos é Deus quem nos dá. É a vida, é o trabalho,
é o ministério, é a família. E que tudo nós devemos deixar na mão do Senhor. Deixa Deus guiar a tua vida. Deixa Deus te guiar, te levar pelo caminho que Ele quer levar. E tudo vai dar certo. Quando chega lá no final, você vai dizer: hoje eu entendo o meu deserto. Hoje eu entendo o que Deus queria falar comigo. Muitas vezes Deus nos dá livramento de certas coisas. Certas coisas que saem da nossa vida a gente não consegue entender naquele momento porque você está com os olhos fixados nas coisas somente do mundo, da terra. Então ouça a voz de Deus. Siga os caminhos que o Senhor quer que você siga. E lá no final você vai descobrir que você só precisa tão somente acreditar e confiar no Senhor Jesus. Ele vai preencher esse vazio que está bem aí na sua vida, no seu coração e na sua mente também. A gente acha que a gente precisa de muita coisa para ser feliz, mas nós só precisamos entender que nós precisamos de um Deus que Ele é vivo, Ele não é morto, Ele nunca morreu, Ele sempre esteve aí, do teu lado, do meu lado, nos segurando pela mão. E somente querendo que você consiga ouvir a voz dele. E a voz dele é dizendo para você nessa manhã: eu estou com você. Eu estou contigo. Eu nunca te abandonei e nunca te abandonarei. Tenha fé, tenha confiança nessas palavras, que você vai entender que Deus, Ele nunca esteve dormindo, Ele nunca esteve morto, mas que Ele sempre está ao nosso lado, nos guardando, vigiando a nossa vida. E se você não consegue ouvir a voz de Deus ainda, ore a Deus. Peça: Senhor, me dê discernimento do que o Senhor quer falar comigo. O que você quer comigo, Senhor? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor deseja da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Por onde eu vá? Por onde eu caminho? O que eu faço? Então, ouça a voz de Deus, meus queridos irmãos. E se você não consegue ouvir a voz de Deus ainda, ore e peça para Deus: Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento da tua palavra e da tua vontade. Um bom domingo a todos, meus queridos irmãos. Peço desculpa e perdão mais uma vez pela simplicidade. Amém?